Oi, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Vamos, Silvio. Tudo bem? Arrumou até o fundo hoje? Sim, fui patrocinada pela minha mãe, você não tá entendendo. Que chique. A gente tô tentando deixar bonitinho, ainda faltam algumas coisas que eu quero colocar, mas minha mãe que tá aqui na live, minha mãe Josi, fez pra Deixa, mim. eu deix- Deixa eu deixar um recado no começo, porque depois o vídeo vai pro YouTube e a galera geralmente só assiste os primeiros minutos. Então, se alguém tá assistindo agora ao vivo, se alguém tá assistindo atrasado no YouTube ou no feed, passa lá no perfil da Michelle, do Voz em Foco, e clica no link da vaquinha. Ela está fazendo uma vaquinha para ajudar a pagar as custas dos processos que ela está movendo em busca do direito dela de tratar a esclerose de maneira correta, porque ela está tentando conseguir a primeira e única medicação que tem aprovação em bula para MSP, que não está coberta pelo SUS, não está coberta pelos convênios, e está difícil de conseguir na justiça, e além de tudo tem que pagar altas taxas judiciais para isso. Então ajuda ela na vaquinha e compra as coisas do perfil dela. Então, boa noite, né? Boa noite para você, para o Matheus, boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Que como eu fico feliz por poder ter você mais aqui uma vez com a gente, poder conversar com a gente, nos esclarecer dúvidas que eu acho que a gente vai morrer com dúvidas, sempre a gente vai ter dúvidas sobre esclerose, né? E isso é normal. E eu escolhi esse tema falar sobre o diagnóstico precoce, né, da esclerose. Eu não tive um diagnóstico precoce, eu demorei 10 anos para poder ter um diagnóstico, né? E assim, das pessoas que eu já conversei até o momento assim, do perfil, algumas foram rápido, outras demoraram um pouco mais, é um misto, né, na verdade, dos pacientes. Eu sei que você no consultório também, né, houve diversas histórias, pessoas que demoraram mais, outras menos, né, mas enfim, eu queria começar com uma pergunta, já quero deixar o recado para o pessoal que, por favor, se vocês puderem ir colocando as perguntas aqui no interrogação, fica mais fácil para mim, para poder daí perguntar para o Matheus, né? Para ficar mais fácil. Mas eu já queria começar assim, com uma pergunta, eu estava dando uma lida, uma pergunta talvez polêmica. O diagnóstico precoce, doutor Matheus, ele depende do médico? Então, antes de responder, eu só queria perguntar se vocês não cansaram de mim ainda, porque eu tô fazendo Não, muita live com vocês. Não sim. sei mais o que tem para falar, já falamos tudo o que tem da esclerosa, então não sei se vocês aguentam mais ainda, mais live. Claro que Eu sim. tô E fazendo essa todo camiseta domingo. bonita aí? Foi você que me deu, ó, da patrocínio do Foi. perfil dela. Fui eu que mandei fazer. Eu que fiz a arte, né? Ó, Exclusiva. aqui, ó. Então, o diagnóstico precoce, eu acho que depende sim do médico, depende do médico dar atenção para a queixa, pedir o exame, se interessar pelo paciente, porque por mais que o paciente seja um paciente, a gente chama de bom informante, aquele que conta a história direitinho, que vem nas consultas, que faz os exames, por melhor que o paciente seja, se o médico continuar achando que é ansiedade, nunca pediu uma ressonância, continuar achando que é ciático, nunca pediu uma ressonância, ou nem encaminhar, às vezes é o clínico que não quer encaminhar para o neuro, às vezes é o psiquiatra que é o médico do posto, é o médico do plantão que não está dando bola para sua queixa e não te encaminha para frente. Às vezes ele não tem poder de pedir exame, mas ele tem poder de encaminhar para frente. Então, acho que depende sim dos dois, assim, depende do paciente perceber que tem algo errado com ele e buscar o médico, porque também, se o paciente formiga a perna e ele nem sai de casa, não conta para ninguém, não tem como fazer o diagnóstico precoce se o paciente não vem atrás do médico. Mas depois Sim. que o paciente identificou que algo está estranho, foi procurar ajuda, a partir daí já é responsabilidade mais nossa do que de vocês, de pedir o exame certo ou de encaminhar para a pessoa certa. Sim. Eu me lembro quando eu era criança, que eu tive o primeiro surto de esclerose com 13 anos, que na época minha mãe me levou a uma pediatra, eu falei os sintomas que eu tinha, que eram formigações, falei da visão e tal, e assim, ela fez aquela avaliação bem simples e disse que não era nada, que era coisa de criança, né? Mas enfim. Só que na época, o único exame que ela solicitou, como eu tinha formigação na mão, no braço principalmente, ela me solicitou uma eletrocardiografia. A gente fez e não deu alteração alguma, né?
Então, assim, ficou como se não é nada, é coisa da cabeça dela, enfim, né? Sempre foi desse jeito. Então, assim, uma coisa que eu vejo, assim, às vezes as pessoas confusas, talvez a dificuldade de encontrar o médico certo, ou é não saber onde procurar, ou é confusão dos sintomas, porque, assim, às vezes, é um sintoma de formigação, aí vai no ortopedista, aí até chegar no neuro, às vezes até sorte, né? Mas querendo ou não. Eu vejo muitas pessoas perdidas nisso, né? Aproveitar que você falou de formigação, eu acho engraçado quando os portugueses mandam, o pessoal de Portugal manda caixinha, ou manda áudio, manda no Telegram, faz live, eles chamam de formigueiros. Eles, doutor, Formigueiro. tá me dando um formigueiros aqui no braço, tá me dando um formigueiro não sei onde, eu acho engraçado. Mas eu acho que sim, também não adianta pedir qualquer exame só por pedir também. Então, se a pediatra julgou o teu sintoma como algo relevante, a ponto de pedir uma eletroneuromiografia, que é mais invasiva que a ressonância, então são agulhas que furam o corpo. Então a ressonância é chata, mas não é invasiva. Então eu pedi o exame, eu acho. Então, a partir do primeiro exame normal, o próximo passo seria assim: opa, já que está normal, vou investigar o sistema nervoso central, vou investigar outras doenças, outras lesões, porque eu já acreditei no sintoma, já avaliei. Tanto é que eu pedi um exame, agora se deu normal, vou pro próximo, a gente não para e volta atrás. E eu acho que eu sou muito medroso, assim, na medicina, porque eu levo muito a ferro e fogo o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Então, eu acho que eu nunca disse para ninguém que isso é coisa da cabeça, isso é ansiedade. Sem antes fazer assim, fazer uma ressonância, fazer eletromiografia, exames de sangue. Eu acho que nunca a gente pode dar um diagnóstico desses sem obrigatoriamente você excluir algumas coisas. Pode ser que você vai pedir 1000 ressonâncias, 1000 vão dar normais, mas pode ser que 1001 tu pega alguma coisa. Então, sim, antes de dar um diagnóstico desses diagnósticos clínicos, ansiedade, pânico, psicogênico, coisa da cabeça, própria enxaqueca, eu, pelo menos, não me fico tranquilo se a gente não fizer um exame complementar no paciente. A gente sabe que o exame físico é muito importante, a gente consegue ficar assim, descartar 99% dos problemas só com o exame físico, mas os exames complementares estão aí para isso. As pessoas fazem economia para fazer uma ressonância quando precisa, quando está com dor de cabeça. Eu também acho que faz parte do tratamento. Uma pessoa que está com dor de cabeça, por mais que eu tenha certeza que é uma enxaqueca, que eu tenha certeza que o exame físico está normal, às vezes a pessoa não vai ficar tranquila, não vai tirar da cabeça se ela não fizer um exame da cabeça. Então eu pego e falo isso, eu tenho certeza que é uma enxaqueca, eu tenho certeza que tua cabeça está normal, mas eu sei que se eu não pedir uma ressonância para você, você não vai ficar despreocupado, vai ficar para sempre pensando, será que tem uma coisa na minha cabeça? Então eu falo assim, vai dar normal, mas pega aqui e faz, e tomara que eu esteja certo. E daí eles fazem, voltam felizes, doutor, tá tudo bem mesmo, e era isso que eles queriam. Então eu acho que a gente tem que dar mais atenção, usar e abusar dos exames. A medicina evoluiu e, felizmente ou infelizmente, os exames complementares estão aí para nos ajudar, eles são complementares, então a gente tem que fazer, não tem que confiar 100% no exame físico, na história, como tinham que fazer os médicos de 1500 a.C., que não tinha exame nenhum. Exatamente. Eu, como se diz, eu só fui entender o que eu tinha mesmo, foi na faculdade, né? Porque eu sou fisioterapeuta. Foi quando eu comecei a encaixar uma peça na outra. Mas, assim, até quando eu fui para a faculdade, comecei a ter ali as disciplinas específicas de neurologia, eu pensava assim, não, eu não tenho esclerose, não, jamais. Isso é coisa da minha cabeça. Eu sempre pensei assim, eu achava isso. Até um dia que eu conversei com uma professora de neurologia, terapeuta, e ela me disse, Michele, você precisa procurar um neurologista, fazer um exame. Só que era aquela coisa, não, deixa. Eu precisava estudar, eu tinha que terminar a faculdade. Então, assim, é aquela coisa, às vezes o diagnóstico ele também se torna um pouco tardio, porque a gente vai deixando de lado. Não, você não tem uma doença dessa, você acha que você vai ter algo tão grave assim, né? Porque a gente tem essa cultura, infelizmente, né? Infelizmente, a gente não vive esse mundo, a gente não pratica a medicina preventiva, que todo mundo vai no médico, faz os exames, tudo certinho. Hoje, eu digo assim,
eu demorei 10 anos para ter um diagnóstico, então eu falo assim, se você está com uma dor na pontinha do dedo do pé, vai no médico, não custa você ir. Porque eu demorei tudo isso para descobrir a esclerose. Então, assim, eu falo, eu não quero que outra pessoa passe, como eu demorei tanto tempo para poder descobrir, né? Então, se hoje a gente está no século XXI, a gente tem internet, tem médico, tem exame, então a gente tem que procurar, né? Tem que ir atrás. E principalmente na esclerose remitente recorrente, que as coisas vão melhorar. Ele vai embaçar a visão por 2 dias, 3 dias, uma semana e vai melhorar sozinho. E a pessoa vai achar que foi cisco, que foi enxaqueca, que foi dor. Ou a perna vai formigar uma semana e vai melhorar sozinho. E daí pode ser que o próximo surto venha 10 anos depois. E a pessoa vai deixar quieto. Então é uma doença que, de novo, felizmente ou infelizmente, tem esse padrão de melhoras e de pioras. E daí a pessoa está preocupada quando tá ruim, mas daqui 2, 3 dias melhora sozinho e esquece a preocupação já e não vai atrás. Mas também foi igual ao seu caso, não adianta a pessoa ir atrás e para num médico que não te escuta, não examina, não pede exame. Então acho que a responsabilidade é dos dois. Exatamente. Mas eu pensava assim, eu sentia que, não, eu era assim, eu tinha aquela fadiga, mas eu chegava em casa, deitava, passava. Então eu pensava, não é nada, é coisa da minha cabeça mesmo. Então, como se diz, eu fui alimentando isso dentro de mim, por não entender também, né? E é algo assim, a gente, como se diz, a gente tem internet, né? A gente pode ler, pode ir atrás, né? Mas, enfim, uma outra pergunta, assim, que eu acho que você fala bastante, você sempre toca nessa tecla, sempre fala no seu perfil, que a gente sabe que se você tem um diagnóstico, se você descobriu hoje, se você trata com medicação de alta eficácia. Eu passei até hoje por 4 medicações. Na época que eu descobri, a única opção que me deram foi lá o Avonex. Não tinha como se diz, tratamento, o médico bateu o martelo e falou, é isso aqui e pronto, não tem o que fazer. E eu achava que estava tudo bem e não estava tudo bem, né? Então, assim, as pessoas, eu acho que não só encontrar o médico certo, mas também ter voz, né, sobre a questão do tratamento. Não é escolher o mais fácil ou o mais tranquilo também, né? Eu acho que essa é uma bandeira que eu sempre bato forte e que eu até estava pensando nos stories de amanhã, as enquetes que eu vou fazer, e acho que uma delas ia ser sobre isso, se o paciente teve poder de ajudar a decidir sobre o remédio, ou simplesmente o médico falou, ó, toma aqui, é esse, acabou, volta mês que vem. Porque eu acho muito importante que vocês escolham. Eu sempre falo também que eu ia fugir das injeções, eu não gosto de injeção, eu ia odiar se um médico me falasse, ó, isso aqui acabou. Eu não, eu quero escolher, eu quero um comprimido, eu quero um soro, eu quero alguma outra coisa. Eu ia fugir das injeções inicialmente. Mas eu acho muito importante que vocês escolham a própria medicação depois que a gente dê todas as informações. Ó, esse aqui tem no SUS, esse aqui tem no convênio, esse aqui dá vermelhão no rosto, esse aqui dá febre, esse aqui dá bolinha na pele, esse aqui cai cabelo, esse aqui não dá cai cabelo, esse aqui dá lempo, esse aqui não dá. E depois que vocês sabem todos os riscos e benefícios, vocês têm que ajudar a escolher o próprio remédio. Se o paciente fala assim, não, doutor, eu confio em você, eu não quero saber de nada, me dá o que você usaria, daí até que eu não discuto mais tanto. E talvez eu dê. Mas a gente tem que dar a possibilidade do paciente escolher e ter voz no próprio tratamento. Sim. E outra coisa, não sei se vai perguntar depois, mas é sobre o início precoce dessas medicações de alta eficácia, que é outra coisa que eu bato bastante também, porque a gente tem medicações no mercado hoje que controlam 30%, não é 30% das pessoas, é 30% melhor do que não fazer nada. Então, sim, se 10 pacientes não fazem nada e tem 10 lesões, se tu usar o remédio vai ter 7 lesões. Então é 30% a menos do que não fazer nada. Em compensação, a gente já tem remédios que atingem mais de 90% de controle total sobre a doença, que não deixa mais dar surto em 90% dos pacientes, não deixa mais dar progressão em 90% dos pacientes, não deixa mais surgir nenhuma manchinha nova em 90% dos pacientes. E os estudos mostraram que essas duas medicações, aquela dos 30% e aquela dos 90%, não foram mais arriscadas uma do que a outra. Tiveram a mesma taxa de segurança, mesma taxa de infecção, mesma taxa de efeitos colaterais graves, mesma taxa de câncer, de óbito, de tudo. Então eu ainda não vejo muito por que
a gente ficar dando medicações de 30% para pacientes que têm um quadro grave, quando a gente pode dar medicações de 90%, que as duas têm a mesma taxa de segurança, e a gente consegue estacionar a doença no começo, antes da sequela aparecer, antes de acumular mancha, antes de surgir os problemas, porque não adianta jamais, assim, a pessoa já está na cadeira de roda, agora ela já passou por todos os remédios, agora você tem direito a tomar um remédio bom. Mas daí, infelizmente, a gente perdeu tempo. Lógico, vamos proteger da cadeira para não piorar mais ainda, manter a autonomia na cadeira. Mas se a gente pudesse ter dado esse remédio antes do primeiro surto, ou logo depois do primeiro, não deixar a perna falhar, não deixar o braço falhar, não deixar nem chegar na bengala, não deixar nem chegar no DSS 3, 4. Mas infelizmente é questão de custo, porque esses remédios são mais caros, é questão de acesso, de demora burocrática para incorporar novos tratamentos, novos remédios. Não sei o que mais que deve ser o motivo para eles não incorporarem esses remédios, mas sempre que possível eu jogo essa real para o paciente e a gente acaba escolhendo junto. Infelizmente é mais fácil eu falar do que fazer, porque às vezes o paciente quer essa medicação de 90%, mas não tem no SUS, não tem no convênio, tem que ir na justiça, tem que fazer vaquinha, tem que juntar grana, pagar custa, pagar advogado. Às vezes tem para cair na mão do juiz que não está a fim de ajudar a população e quer defender o convênio, quer defender o SUS, quer defender não sei quem, e às vezes nem assim, às vezes não ganha. Então, por mais que o médico queira, que o paciente queira, que as evidências falem a favor, às vezes não é suficiente, porque a gente está na mão de um juiz, uma única pessoa que ele decide se vai dar ou não vai dar, sendo que a comunidade científica do mundo já, da Europa, que o neuro vai lá para a Europa todo ano, vai lá para os Estados Unidos todo ano, no Congresso Europeu de Neurologia, no Congresso Americano de Neurologia, no Congresso Brasileiro de Neurologia, a gente escuta, esse remédio é bom, 90%, 95%, teve a mesma segurança dos remédios de 30%, não teve mais infecção, não teve mais problema, vamos usar para os pacientes desde o início, vamos dar rápido, vamos dar no começo. Imagina se a gente travar a esclerose de todo mundo após o primeiro surto. Não vai ter mais cadeira de rodas, sequela, progressão. Imagina se a gente conseguisse fazer isso, mas não. A gente fica dando remédio de 30%, 40%, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos desses remédios, daí a pessoa chega na cadeira de roda e ela tem direito a tomar um remédio bom. Sim. Na minha época, no hospital universitário de tratamento, o que a gente ouvia era assim, você tem que respeitar o protocolo. Não, eu ouvia, era assim, os residentes falavam isso, os médicos diziam isso, que a gente tinha que respeitar o protocolo e não tinha o que fazer. Então, assim, eu como paciente, sempre que mesmo tendo, assim, tendo feito faculdade e tal, eu ficava muito confusa e falava assim, mas tá, o paciente está usando um remédio e eu estou usando o outro. Aí a gente ficava com aquela incógnita, aquela dúvida e não entendia. Eu ficava muito confusa mesmo, assim, sabe? Demais, né? Então era aquela coisa que você ficava ali boiando. Eu sempre ouvia isso. Você tem que respeitar o protocolo, porque começa com essa, depois vai para essa, são as tentativas. Então hoje não se fala mais nisso, né, Matheus? Infelizmente, às vezes até fala, assim, dependendo do local, porque esse protocolo que a gente chama é o protocolo do SUS. Então, o SUS realmente diz lá, tem que começar ou pelo Copaxone, ou pelos interferons, ou pelo Teliflunomida. Se não funcionar, pode ir para o Fumarato. Se não funcionar, pode ir para o Fingolimod. Se não funcionar, pode ir para o Natalizumab. E se não funcionar, pode ir para o Alentuzumab. O protocolo do SUS continua falando isso, mas faz alguns anos, uns 2 anos, que o protocolo do SUS abriu uma exceção. E está lá escrito assim, caso o paciente tenha uma doença grave desde o início, que tenha tido 2 surtos no último ano, várias lesões, ele pode começar diretamente pelo Natalizumab, ou ele pode passar direto do Copaxone, dos interferons, para o Natalizumab. Então essa exceção existiu. Mas infelizmente também a gente vive 2 universos. E o paciente que tem convênio, ele tem algumas medicações a mais do que o paciente que tem SUS. Porque existe, o protocolo é diferente, as ordens são diferentes, a chance de passar mais rapidamente aos remédios é mais fácil também. Mas infelizmente não são também todos os neuros que têm essa mesma visão que eu tenho de usar o remédio rápido, os melhores remédios desde o começo, não deixar para o final, não seguir esse protocolo engessado e tentar individualizar caso a caso, mulher, gestante, lesão na medula, lesão não sei aonde, os fatores de maior gravidade e menor gravidade, para a gente conseguir ser mais flexível assim, e dar o melhor remédio para aquele paciente
Mas a gente ainda tem espaço para usar os primeiros remédios. Então, tem gente que vai se beneficiar do Copaxone, dos intérferons, está tudo bem. Mas eu acho que não tinha que ser engessado, assim, tinha que ter liberdade para que o médico pudesse escolher o melhor remédio para aquele paciente. Não tinha que ser engessado e tratar 100% dos 40 mil, 50 mil pacientes com esclerose do Brasil serem tratados do mesmo jeitinho. Então não precisa de neuro. Esclerose, toma aqui a Copaxone, depois interferon, depois isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então não precisa de neurologista. A gente está aqui para individualizar, para ver o seu caso, as suas vontades, quais fatores de gravidade você tem, para ver se você merece, se deveria tomar um remédio mais forte, de maneira mais cedo, senão cancela os neuro e o assistente lá, o burocrata da saúde pública que fica liberando remédio. Então, esclerose é igual Copaxone, todo mundo toma. Quando falhar, passa para o interferon, todo mundo toma. Quando falhar, passa para não sei o que, todo mundo toma. E assim vai, não precisa do neuro mais. Sim. Eu digo assim, quando eu te conheci, que eu consultei com você pela primeira vez, de cara, o que você me fez entender? Você me mostrou ali que eu era, que você tinha um atendimento, um tratamento para mim personalizado, que eu não era todo mundo, porque a gente pode pegar 1000 pacientes com esclerose, cada um de uma forma. Quando eu tive o diagnóstico, eu fui tratada como todo mundo. Como se eles não ligaram, porque não levaram em conta que eu demorei 10 anos para ter um diagnóstico, não se importaram com as sequelas que eu tinha. Então, assim, o problema, se só tem o diagnóstico, então tá bom. A gente vai tratar, que é o que importa. Então, assim, eu vivi isso. Você só precisa ter lá a ressonância falando que você tem esclerose, e se você está recebendo um tratamento, seja ele bom ou não, se sinta agradecida por isso. Eu digo assim, eu vivi isso. Nos 8 anos que eu fiquei de tratamento lá nesse hospital, que era desse jeito. Então, assim, quando eu te conheci, que foram 2 horas de consulta, que você olhou exame por exame, 12 anos de diagnóstico que eu tinha, que você conversou comigo, que você explicou, que eu caí na real onde eu estava. Falei, caramba, eu demorei 12 anos para encontrar um especialista como o Matheus para poder entender o meu caso. Então, assim, eu digo hoje, no meu perfil a gente fala, eu dou voz à esclerose. Eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Entende? Hoje eu sou secundária progressiva, tenho diversas sequelas. Estou lutando lá para o remédio, para o Siponimod, a gente não conseguiu, a progressão está todo dia, né? Não tem o que fazer, cada dia um sintoma novo, né? Mas, enfim, uma coisa que eu te pergunto é, será que, às vezes, a gente, como paciente, demora para... Talvez a gente é meio assim, o que eu estou sentindo não é surto, não. Meio que a gente esconde isso do médico. Não vou falar para ele, porque aí o doutor Matheus vai querer que eu faça o curso, vai querer mudar o meu remédio. Existe um pouco isso, não existe? Eu acho que sim. Ainda sobre o que você falou, alguém que talvez demorou então 10 anos para o diagnóstico, já estava com sequelas nesse possível diagnóstico, já era um paciente para não começar com as terapias de baixa eficácia. Então, 10 anos de doença com sequela, com certeza é um caso para começar com remédio eficaz desde o começo. Então, Sim. talvez se ele tivesse ter começado com remédios mais fortes, não seguido o tal protocolo. E sobre o negócio do paciente esconder, eu faço um pouco de meia-culpa dos médicos, que eu acho que os pacientes esconderiam menos se eles fossem mais orientados. Se eu te falar assim, me conte tudo que você sente, não é qualquer sintoma que eu vou te internar, não é qualquer sintoma que eu vou mudar teu remédio. Às vezes o paciente vai acabar contando, assim, então os pacientes às vezes sabem. A gente tem que treinar vocês, educar vocês para identificar os pseudosurtos, saber esperar as 24 horas, saber quando talvez não precisa esperar as 24 horas, tem que correr antes. Mas eu acho que os pacientes, às vezes, é um pouco de negação da doença, assim, eu não quero que isso seja um surto, então se eu não pensar nisso, se eu não falar sobre isso, o que os olhos não veem, o coração não sente, então eu acho que é um pouco de negação, assim, às vezes, será que essa perna tá formigando mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Eu não vou dar bola para isso, mas se passa. Eu acho que tem um pouco de negação da doença, de realmente não querer que aquilo seja verdade, não querer que você tenha esclerose, não querer que isso seja um surto, não querer que isso seja uma progressão. Então acho que a gente meio que inconscientemente dá uma abafada no caso. Sim. Quando eu lembro que eu usei 3 anos de Avonex, era terrível. Aí fui para o Copaxone 4 meses, foi pior ainda. Aí não aconteceu, o pessoal já sabe, fiz lá 1 ano de protocolo de vitamina D, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida.
Aí surgiu o Ficolimod. Quando o Ficolimod surgiu na minha vida, eu pensava assim, nossa, agora a minha vida vai mudar. Eu fiquei 6 anos com ele. E eu achava que estava tudo bem. Para mim era muito cômodo. Só que eu nem sabia que o Ficolimod era de moderada eficácia. Eu não tinha nem noção que eu já era secundária progressiva. Então era muito fácil todo dia só acordar e tomar o comprimido. Então, assim, eu tinha a progressão, ela estava ali. Só que eu, como paciente, eu admito, eu ia deixando de lado. Eu ia vivendo como dava. Não, eu pensava assim, não, olha, é só tomar o comprimido, é tão fácil. Para que eu vou querer ir para o natalizumab, que infusão? Para que eu vou querer ir para outro remédio? Eu pensava assim, eu fiquei 6 anos usando a medicação. Então, assim, para mim era cômodo. Eu admito dizer, eu usava o Ficolimod e eu pensava assim, nossa, eu quero ficar com ele para sempre. Não quero usar outro remédio, porque é fácil, né? Digamos assim. Então, é um erro que a gente, como paciente, comete, infelizmente. É que você já é uma paciente muito esclarecida para assumir os erros, mas eu tenho dó dos pacientes. Eu acho que vocês nunca erram, vocês nunca estão errados. A obrigação é do médico saber das coisas, esclarecer as coisas para vocês. Tem gente que não tem tanta formação, você é da área da saúde, tem gente que às vezes não é, tem gente que é analfabeto, do interior, idoso, criança. Sim. Então eu acho que tudo que o paciente sabe, ou deveria saber, tinha que partir do médico educar o paciente, ou os perfis, ou a internet, então a gente que tem que dar esse substrato para vocês saberem identificar, saber qual é o momento certo de trocar o remédio, qual é o momento certo de fazer a pulso. Eu acho que vocês não têm que se culpar, não. Acho que vocês nunca têm culpa. Sim. Eu sou muito tranquila, assim, para falar mesmo, sabe? Eu digo assim, eu não tenho vergonha, não, eu digo. Só que eu lembro quando eu ia lá no hospital, que eu via pacientes que usavam natalizumab, eu morria de medo. Porque os pacientes que eu via lá, acho que eu já cheguei até a falar isso no live, que os pacientes que usavam o bendito do natalizumab estavam na cadeira de roda. E eu pensava assim, gente, eu não vou querer usar esse remédio nunca. Porque olha só, nunca fui entender. Porque lá os residentes também não tinha aquela, assim, eu ia lá a cada 6 meses, se você chegava bem andando, mostrava os exames de sangue, ressonância, tudo bem? Volta daqui 6 meses. Então era só assim. Então a gente, é aquela coisa, a gente não tem esclerose a cada 6 meses. A gente tem esclerose todo dia. Todo dia ela tá aqui. A gente não vai morrer de esclerose, mas ela vai morrer junto com a gente, né? Então, por vezes, eu digo assim, às vezes, eu falo, às vezes a gente quer se sentir bem normal, que é pegar a bendita da esclerose e falar, não, hoje eu não quero ter esclerose. Mas não tem o que fazer, a gente tem que assumir isso, né? E procurar profissional que entenda o nosso caso, né? Que ajude. Porque, por vezes, a gente se contenta, não, aquele neuralista é bom, tá me ajudando, mas... E daí, né? Aí, como se diz, o doutor Matheus tá lá, todo dia põe caixinha, todo dia responde dúvida, aquela coisa faz live e tal, e o pessoal ainda tem dúvida, não tem? Meu Deus, não acaba? Faz Sim. quase um ano já que eu abro caixinha todos os dias e eu não consigo responder toda a caixinha, as caixinhas todas de todos os dias. Geralmente Sim. eu respondo menos da metade, então mais da metade eu não respondo porque não dá tempo, porque é repetido, porque é muito complexo para explicar num story. E faz mais de um ano que eu abro todo dia, chove, pergunta, e parece que não acaba mais, não acaba nunca as dúvidas, imagina. Então ainda tem um grupo de seguidores que já me acompanham há algum tempo, que já sabem muito, e aquele negócio que quanto mais a gente vai sabendo de uma determinada área, mais a gente vê que não sabe nada, assim. Então quanto mais especialista em esclerose eu fico, mais eu vejo que é uma coisa muito complexa e que talvez nunca vai ser totalmente esclarecida. Então quem já se acha dominando um determinado assunto é porque com certeza não domina aquele assunto. Então quanto mais especialista a gente fica, quanto mais a gente aprende, volta e meia eu vejo umas perguntas assim super complexas, os pacientes mandam umas dúvidas que é pergunta de congresso, pergunta de coisa, meu Deus, de onde que a pessoa tirou essa pergunta? Sim. Então os seguidores estão de parabéns aí também. Exatamente. Uma coisa, eu tô vendo um bonequinho ali atrás que tá me lembrando a nossa amiga doutora Gil.
E uma coisa que eu ia assim, te dizer, para que você reforce também, o paciente muitas vezes acha que só o remédio faz milagre, né? E não é, né? Se não fizer a fisioterapia, eu digo assim, eu sou fisioterapeuta, eu não faço. E assim, eu tenho que tomar vergonha na cara de fazer. Hoje eu estou numa fase assim que eu não estou fazendo exercício nenhum. Eu faço as minhas atividades de vida diária com os meus limites. Então, assim, como se diz, doutor Matheus, remédio faz milagre? Neuro faz milagre? Não adianta, você mesmo sempre fala isso, né? Não adianta querer que o natalizumab vai dar um jeito na sua vida se você não faz exercício, se você não tem uma qualidade de vida, né? Enfim, eu tô olhando na sua cabeça, bonequinha, a doutora Gil tá ali, ó, me incomodando. Fala, ó, você tem que fazer exercício. Eu acho que essa é outra tecla que eu bato bastante, que uma coisa é que os remédios, então, eles são preventivos. Então, ninguém tem que entrar num remédio novo achando que ele vai reverter uma sequela que você já tem. O remédio, quando você entra, quando você começa, quando você troca, ele sempre é para prevenir daqui para frente, prevenir o futuro, para não deixar uma mancha nova surgir, para não deixar uma sequela nova aparecer. O que faz melhorar a sequela, o que faz melhorar a fadiga, o que faz melhorar outros sintomas é os hábitos. Então eu também tenho um post lá que eu já fiz, que é assim, a gente não tem que esperar o surto acontecer para virar o cara dos 100 metros, para virar o Gil que a gente fez live. Então você tem que virar o cara dos 100 metros antes. Você tem que fazer atividade física hoje, você está super bem, tem o diagnóstico, está bem, está caminhando, está andando, faz academia, faça mais. Deixa seus músculos tão trincados que se um dia a esclerose ousar te dar um surto, você vai ter um músculo tão bom, tão forte, tão trincado, que não vai fazer nem cócega, você vai nem ter fraqueza de tão forte que você é, de tanto condicionamento que você tem. E agora, se você já tem uma dificuldadezinha ou outra, uma fraqueza ou outra, você também consegue reverter isso, você consegue melhorar isso totalmente, parcialmente. Então, a atividade física, antes de ter surto, é importante para você ficar super condicionado e não deixar o surto te abalar. É importante porque se tu fizer regularmente, diminui muito a chance de ter um surto, e mesmo assim, se tiver, ele vai ser mais leve porque tu é forte. Depois que já aconteceu, a atividade física, a fisioterapia, pilates, todos esses tipos de reabilitação ajudam a recuperar o movimento, ajudam na neuroplasticidade, você ajuda a estimular o cérebro, a medula, a criar novas conexões, a provar que aquilo é uma função importante para você se conectar novamente. Alimentação, importante, alimentação anti-inflamatória, para fadiga, para outros sintomas, para controle da doença, terapia, parte psicológica, emocional, sono, tudo isso é importante também para ter um controle sobre a doença. E o que eu também falo bastante é que, por melhor que o remédio seja, a gente quer dar o remédio para a pessoa ficar bem, para a pessoa aproveitar a vida. Então, você vai ganhar um remédio, vai ficar bem, mas então já vai nutrindo a sua vida, não espera. Eu falei hoje com o pessoal sobre você não tem que esperar determinada coisa acontecer para você ser feliz. Você não tem que esperar casar. Não, quando eu casar, daí sim eu tô realizado, daí eu vou ser feliz dali pra frente. Não, quando eu tiver filho. Não, quando eu terminar a faculdade, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Então você tem que começar a viver a vida o agora, criar seus objetivos, criar os seus alvos, mas a gente vai te tratar, vai te dar remédio para te deixar saudável, para que você usufrua da sua vida, faça as coisas que você gosta, com essa saúde que a gente está te dando. Então, a gente tem que já começar a praticar esses hábitos, relacionamentos, trabalho, família, espiritualidade, desde o começo. Você não tem que esperar, não, quando eu chegar no remédio tal, dali para frente minha vida está resolvida. Mas não vai ser assim. Vai ser só mais um remédio. O remédio é só uma pequena parte dessa imensidão que é controlar a esclerose múltipla. Exatamente. Matheus, já fazem 35 minutos que a gente está conversando. Caramba, daqui a pouco a contagem regressiva aparece ali. Teu Instagram tá bloqueado ainda também? Também, 1 hora, infelizmente. Eu não consigo nem começar. Sim. O meu tá 1 hora, sabe? E uma vez por semana só, que eu tô conseguindo fazer live também. É 1 hora. Nossa. Mas não compartilhe mais nada de doação. Sim, ou coisa errada, que daí logo volta ao normal. Sim, infelizmente, a gente tem que prestar atenção. Eu vou pedir pro pessoal, para quem quiser, assim, mandando pergunta, que fique à vontade, eu vou tentar voltar aqui. Tem uma pergunta, até que o Ricardo, ele fez a pergunta.
o Ricardo ele usa o Copaxone. Ele está perguntando se existe alguma relação do Copaxone e herpes, alguma coisa. Então, quem quiser fazer pergunta, manda aqui ó, nessa interrogação, aqui ó, no balãozinho, que daí a pergunta cai direto para a Michelle e não se perde no meio dos comentários, porque senão o comentário vai subindo e desaparece. Então clica aqui no balão e escreve a pergunta que a Michelle lê. A princípio não. O Copaxone é um dos remédios mais tranquilos que tem quanto à imunidade. Então os maiores efeitos colaterais dele são as bolinhas que dá na barriga, as crateras que às vezes dá, a celulite, a lipodistrofia, o vermelhão, coceira, tudo isso que acontece. Se você tem azar de pegar uma veiazinha no meio da barriga, ali da pele, e o remédio entrar muito rápido na circulação, pode dar um mal-estar, um sufocamento, uma dor de cabeça, uma falta de ar, um aperto no peito. Mas basicamente esses são os efeitos mais comuns. Se olhar a bula, provavelmente tem lá um caso de herpes ou outro, mas assim, o Copaxone é um remédio que é muito inocente para o fígado, é muito inocente para a imunidade, não te torna uma pessoa imunossuprimida. E eu acharia assim, botaria mais culpa num eventual estresse, num sono mal resolvido, ou num estresse, numa preocupação excessiva, que isso deve mexer mais com a imunidade da pessoa para baixo do que o próprio Copaxone. O Copaxone é mais um imunomodulador, assim, ele meio que só ensina o sistema imune a não ser tão autorreativo, mas ele não abaixa a imunidade da pessoa. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. RC Bonatti, eu não consigo enxergar, meu Deus, mas vamos lá. Eu não sei se é ela ou ele, que eu não estou conseguindo enxergar, gente. Por conta do ring line, eu não posso pôr óculos, né? Você vai ficar refletindo na lente do óculos. Está dizendo que tem secundária progressiva, usava o Ocrevus, mas devido à pandemia ficou sem a medicação. Agora, há mais ou menos um ano, ela estava com bastante choque nos joelhos e pernas, e pode ser surdo. Tem mais cara de progressão, talvez, né? Não sei. Olha eu respondendo. Então, sobre progressão. Esclerose secundária progressiva, faz pouco tempo que surgiu no Brasil e no mundo o primeiro remédio com eficácia comprovada para ajudar a secundária progressiva. Sim. Até um ano atrás, não existia nada para fazer para progressiva. A gente falou assim, você tem secundária progressiva, basicamente usar ou não usar remédio não faz muita diferença. O que os pacientes geralmente escolhiam não, eu quero tentar alguma coisa, eu não me sinto bem em não fazer nada. Então o que a gente fazia até pouco tempo atrás com os progressivos, os secundários progressivos, é usar os remédios dos remitentes recorrentes. Às vezes a gente usava Copaxone, às vezes usava Interferon, Natalizumab e o próprio Ocrevus, porque o Ocrevus tem efeito na primária progressiva. Sim. Então assim, progressivo por progressivo, talvez o Ocrevus funcione. Então muitos casos progressivos a gente acaba usando o Ocrevus. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas não tem eficácia, não tem comprovação. Então, mas sim, entre não fazer nada e arriscar o Ocrevus, eu acho que eu também arriscaria, eu arriscaria qualquer coisa para tratar, pelo menos uma tentativa, uma chance, ver se ajudaria ou não. E ela falou que estava com dor nas pernas e choque? Um choque no joelho e nas pernas. Não parece um sintoma típico de surto. Geralmente surto é um sintoma neurológico que fica persistente por pelo menos 24 horas. Então se fosse assim, da cintura para baixo parei de sentir e ficou 24 horas, beleza. Do joelho para baixo parei de sentir, ficou 24 horas, beleza. Não estou mexendo as pernas, ficou 24 horas, beleza, pode ser surto. A progressão, eu acho que também seria mais uma dificuldade assim, na deambulação, na caminhada. Tô mais lenta para caminhar, tô mais fraca para caminhar, não precisava de bengala, agora preciso. Antes eu andava de bengala, agora estou de andador. Antes eu andava de andador, agora estou de cadeira de rodas. Esse seria mais uma cara de progressão. Sim. Dor em joelhos, em choques, eu acho que talvez não seja nem surto, nem progressão. Pode ser uma neuropatia, uma dor articular, uma dor neuropática crônica. Então, geralmente, dores articulares, dor no joelho, dor no cotovelo, dor no pescoço, dor no pé, dificilmente dor assim, bem localizada, simétrica, os dois joelhos, mas é só o joelho, não é do joelho para baixo, do joelho para cima, é só o joelho. Dificilmente uma mancha ia ser assim, duas manchas iam acontecer, uma em cada lado do cérebro, ou cada lado da medula, para pegar apenas um joelho, para pegar apenas o outro joelho e dar um sintoma simétrico dos dois joelhos. Então eu acho que assim, dores em choque, pontadas, queimação, talvez não seja nem surto nem progressão.
pode ser efeito da idade. Se ela tem uma secundária progressiva, talvez ela já tenha dificuldades de mobilidade, talvez já não caminhe perfeitamente bem. Isso vai acarretando um maior grau de artrose, então vocês têm mais artrose no quadril, mais artrose no joelho, porque a caminhada não está perfeita, o impacto fica diferente do habitual. Então, e sedentarismo, porque não dá para fazer atividade física direito. Então, acho que talvez tenha mais relação com alguma dessas duas coisas do que provavelmente com surto ou com progressão. Certo. Tem bastante pergunta aqui agora. Eu achei interessante a que a Daniela Terezinha acabou de fazer, que ela é remitente de corrente, usa o fingolimod. Ela perguntou assim, se ela pode avançar para outra esclerose. Estamos sujeitos, né? Não existe nenhum remédio que dê 100% de certeza absoluta que nunca vai evoluir. Lógico, se ela já está no fingolimod, depende de quanto tempo de diagnóstico ela tem. Se ela tem 30 anos de diagnóstico e entrou no fingolimod ontem, a chance de evoluir pode ser maior. Tipo você também usou fingolimod e acabou evoluindo. Agora, se ela teve diagnóstico há 1 ano e já está no fingolimod, que é relativamente às vezes rápido, a chance de vir a evoluir, quanto mais cedo a gente usar remédio bom, menor é o risco. Então, assim, o risco existe e vai ser mais ou menos quanto tempo de diagnóstico já tem. Se já tiver mais de 10 anos, talvez o risco seja um pouquinho mais forte de vir a evoluir. Se fizer menos do que 5 anos, já está no fingolimod, parece estar bem tratada, talvez o risco de vir a evoluir seja menor. Certo. Eu achei interessante, peraí. Calma aí, gente. Socorro. Deixa eu achar bem da pergunta. A Dani está falando do que você acha da azatioprina. Eu, quando tive diagnóstico, eu lembro que foi a primeira medicação que o médico me deu, antes de usar o Alvanex, foi a azatioprina. A azatioprina é um comprimido que já faz muitos anos que é usado, não para esclerose, para outras coisas. Para transplante renal, transplante hepático, para artrite reumatoide, para lúpus, para outras doenças autoimunes, porque é um comprimido imunossupressor. Então, antes da gente ter os remédios da esclerose, que é a Copaxone, Interferon, Fingolimod, que vocês conhecem, os médicos de 1950 tratavam a esclerose às vezes com azatioprina. E hoje em dia, a azatioprina continua lá nos papéis do SUS como uma opção, mas assim, eu nunca prescrevi azatioprina na vida. Então, não é uma medicação que eu utilize para esclerose múltipla, para nenhum tipo de esclerose múltipla. Sim. Mas é uma medicação que às vezes a gente usa para MOG, às vezes a gente usa para neuromielite, às vezes quando a gente está em dúvida, assim, será que é uma esclerose, será que é uma neuromielite, será que é um MOG, às vezes a gente pode usar azatioprina. Mas quando a gente tem certeza que é uma esclerose, eu não usaria azatioprina em nenhum tipo das escleroses, não. Sim. A Elaine fez uma pergunta, ela disse: passei da remitente recorrente para secundária, secundária progressiva. Ela disse que no HC iniciou o rituximab. O rituximab, ele é usado em neuromielite óptica, né, mas também na esclerose. O rituximab é quase a mesma coisa que o Ocrevus, que o ocrelizumab. Eles são praticamente a mesma coisa, o mesmo remédio. Só que assim, rituximab é mais antigo e já tem patente quebrada, então qualquer laboratório pode fazer. Daí o que a indústria fez? Ele não é boba. Foi lá e fez uma vírgula na molécula, criou um carboninho a mais lá e mexeu um negocinho. Agora é um remédio novo, agora eu vou chamar de ocrelizumab. E ganhou mais 10 anos, 15 anos de patente. Então consegue comercializar remédio novo, no preço que eles querem, e assim vai. Então o rituximab é barato. Mas a gente sabe, e funciona tão bem para a esclerose quanto os outros remédios também. Mas pode ser usado para neuromielite, para MOG e para esclerose também. Mas infelizmente não está nos protocolos do SUS, nem nos protocolos do convênio. Mas o que os hospitais HC fazem? Eles têm verba própria. Então, assim, o departamento de neurologia do HC tem lá R$100 mil para gastar esse ano com o que quiser. Sim. E daí, às vezes, eles pegam um paciente ou outro que eles veem que precisa, que já usou natalizumab, já usou outros remédios, e vão e eles bancam o tratamento com a verba própria, com a verba própria do hospital mesmo. Então, o rituximab
não é a melhor opção para secundária progressiva. A gente sabe que a única e a melhor é o Ciponimod, mas o rituximab acaba que é uma boa opção. É quase como se fosse o Ocrevus. Então, entre não fazer nada, só observar e tentar o rituximab, eu acho que é uma boa tentativa também. Certo. Uma pergunta assim, que eu achei interessante sobre a questão do natalizumab. Deixa eu voltar aqui, meu Deus. Que ela falou sobre, foi a Cassandra. Ela está usando o natalizumab e ele está tendo melhora. Ela perguntou se pode, o natalizumab ele é aplicado a cada 28 dias. Ela perguntou se ele pode, como ela está tendo essa melhora, se ele poderia ser aplicado um tempo a mais. Eu acho que é a filha da Cassandra que tem doença, que toma natalizumab. Uhum. Mas, sim. Então, natalizumab é aplicado a cada 28 dias, uma vez por mês. O que eu faço com os meus pacientes? Primeiro ano, usa-se 28 dias. 12 aplicações naquele ano, uma vez por mês, 12 aplicações. Se continuar sendo JC vírus negativo, continua aplicando a cada 28, sem perigo nenhum. Se porventura for JC positivo, o segundo ano, desde que o primeiro ano foi redondinho, controladinho, no segundo ano, eu sugiro para o paciente, eu digo que ele, de novo, não sou eu que mando. Eu falo, ó, paciente, pode continuar com 28, mas os estudos também dão uma segurança de que se a gente aplicar a cada 42, às vezes a cada 49 dias, muito provavelmente a segurança da doença vai se manter e você vai ganhar mais segurança contra o vírus. Então, essa é a minha conversa de primeiro ano de natalizumab. Se é negativo, segue cada 28 porque é mais garantia de sucesso. Se é positivo, vamos reduzir o risco do vírus aplicando a cada 42. Se o paciente quiser. Se não, eu morro de medo da esclerose, prefiro arriscar, seguimos a cada 28. Mas sim, se a filha da Cassandra, eu acho que ela era negativa para o vírus. Se a filha da Cassandra for negativa para o vírus, terminando o primeiro ano, depois a gente vai conversar de novo, e eu vou sugerir que continue a cada 28, porque ela é negativa. Mas se ela quiser, falar que viu, a gente pode fazer cada 42 e continuar monitorando, continuar observando ela. Certo. Doutor, assim, eu vejo que bastante gente tem usado a Ficolimod. Eu usei por 6 anos. A Érica, ela tá falando que a filha dela tá usando e ela tem 16 anos, né? E há 4 meses ela usa, só que ela tá dizendo que ela não aceita o diagnóstico de esclerose e ela queria saber se essa medicação que foi indicada para ela, que ela começou a usar, se é uma boa medicação. Ela é jovem, hoje, eu acho que 6 anos, né? Eu acho que alguém me mandou ou uma caixinha ou um direct hoje pedindo para mim falar mais sobre esclerose em crianças. E hoje, coincidentemente, atendi uma paciente de 16 anos com esclerose. Não sei se a família está assistindo, mas eu atendi uma paciente de 16 anos com esclerose. E a esclerose pediátrica, a esclerose em criança, então pode acontecer a partir de qualquer idade. Então já vi casos de 10 anos, 8 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 17 anos. Então pode acontecer na faixa etária pediátrica. E é um capítulo à parte, assim, porque os estudos são mais limitados, é muito difícil fazer estudo com criança, porque depende mais de consentimento dos pais, os pais não querem arriscar, comitê de ética, então é difícil ter estudo em criança para a gente provar que os remédios são eficazes. Então, em crianças, pelo menos no Brasil, o que a gente consegue usar de tratamento? Copaxone e interferon, a gente consegue, super tranquilo. Copaxone, Rebif, Avonex, pediu lá na saúde e vai aprovar como aprova para os adultos. E é basicamente isso, só os dois. Por mais grave que a doença seja, por maior quantidade de lesões que tenha, por tudo que fator de ruim que exista, a gente não consegue usar as medicações de alta eficácia na amizade, assim. Pedir para o convênio não libera, pedir para o SUS não libera. Tem casos que precisa, que entra na justiça, e daí consegue. Mas uma outra medicação, talvez seja a melhor medicação que consiga ser aprovada facilmente para criança, é o Fingolimod. Em bula, se a gente abrir a caixinha do Fingolimod e tirar aquele papel gigante da bula dele, a gente vai ver lá na bula que está dizendo: este remédio é aprovado para ser usado a partir dos 10 anos de idade. Então o Fingolimod tem aprovação em bula a partir dos 10 anos de idade. Então, às vezes, a gente consegue Fingolimod pelo SUS para as crianças, bem justificado, bem argumentado, ou pelo convênio também.
Então, abaixo dos 18 anos, eu acredito que o fingolimod é uma das melhores medicações que a gente consegue rapidamente e facilmente. Lógico, seria melhor ainda tomar os de alta eficácia que eu vivo falando para os adultos também. Só que é mais difícil ainda de conseguir para criança. Mas dentro da burocracia, da amizade, o fingolimod é uma excelente medicação para faixa etária pediátrica, sim. Só um minuto. Teve aqui, eu não sei onde está a pergunta, onde... Deixa eu voltar aqui que eu vou te fazer a pergunta, depois eu falo o nome. Ela só está questionando por que as medicações são tão escassas para... Aqui achei, foi a Andrea. Por que razão a medicação para esclerose, surto-remissão, não é eficaz para as progressivas, né? Por que, infelizmente, né, é tão órfão de tratamento para primária e para secundária? Porque, assim, uma coisa que pessoas que vêm conversar comigo, assim, eu não quero nem saber o tipo de esclerose que eu tenho, deixa eu ficar como militante, porque, se eu virar secundária, não tem remédio, né? Já tem aquele certo desespero, né? Pessoas já conversaram, já me disseram isso, quando eu falo, né, que eu sou secundária. A pessoa veio me dizer isso, eu não quero nem saber qual é o tipo que eu tenho, não. Deixa eu ficar do jeito que eu tô, né? É uma pergunta bem difícil de responder. Então, assim, por que não existe tratamento para câncer tal? Por que não existe tratamento para ela? Porque a medicina não desenvolveu a ponto de descobrir. Então, infelizmente, a esclerose secundária progressiva é uma doença assim, muito complexa, que a gente não entende direito o que está acontecendo com vocês, por que ela acontece, por que ela evoluiu de uma para outra. E os casos são poucos, não são poucos, mas assim, a gente ainda não compreende direito a doença. E como a gente não compreende direito a doença, os tratamentos também não vingam bem ainda, não surgiu nenhum tratamento milagroso, resolutivo para a secundária progressiva. A renitente responde melhor porque a gente sabe que é um caso mais assim inflamatório, então são lesões novas aparecendo, e a gente consegue, com os métodos de barreira, com os remédios, inibir o surgimento de novas lesões. Mas a progressiva parece que não é assim culpa de lesões novas. A progressiva parece que é um envelhecer mais rápido. E a gente não tem remédio contra o envelhecer. É como se a gente tentasse brigar contra o tempo. Parece que a progressiva é um envelhecer mais rápido do que o normal. Não é lesão nova que está aparecendo. Se fosse lesão nova, os remédios funcionariam. Mas então é tão complexo essa parte da progressão silenciosa, como é que ela acontece, por que ela acontece, a gente não tem certeza dessas respostas ainda, e é por isso que a gente não tem boas medicações ainda também. Matheus, nós temos 7 minutos ainda de live. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento de esclerose que vai acontecer aí em Curitiba, como que está sendo e tal. Você vai vir? Então, eu acho que não. Me inscrevi, mas eu acho que, infelizmente, não vou conseguir. Queria, me confirma. Me confirma até, eu tiro e divulgo lá que tem uma lista de espera. Certo, você está tendo essa lista de espera, mas assim, as inscrições já acabaram. Sim, acabou na primeira semana, faz uns 3 meses já. Já, então, mas tem uma lista de espera, né? Tem. Então, sábado agora, a gente vai fazer um evento presencial aqui em Curitiba para 120 pacientes, que é a capacidade máxima do nosso auditório, com um conteúdo bem legal, sábado de manhã, sábado à tarde, desde medicações, gestação, advogados, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico, mais uns 4 ou 5 neurologistas, para tentar pegar os conteúdos que vocês mais perguntam, que mais gera dúvida, para a gente tentar fazer um evento presencial e encontrar esses arrobas que a gente conhece só de arroba, ou essas carinhas que você conhece só de avatar. Então eu já sei de muita gente que está vindo de fora, já marcou check-in, já postou que está vindo. E no domingo eu quero encontrar o povo lá no Parque Barigui também, num parque para a gente se encontrar. Eu acho que no sábado vai ser corrido, apertado, muvuca, vão estar apresentando. Então no domingo a gente tenta se encontrar no parque também. Vai ser bem legal o evento. Tem um post lá no feed, mas assim, mais para vocês saberem mesmo. Quem quer, eu acho que não consegue mais, porque além de ter esgotado rápido, a lista de espera que eu saiba tá grande. Sim. Pois é, vai ter também aquele evento em São Paulo, né? E em Alta Voz, lá da Carol, também. Queria também. Mas hoje, assim, a minha condição física não me permite viajar, infelizmente, né? Espero
no futuro talvez conseguir poder, né, participar, mas então o pessoal Nossa, a pode... loja entrou aí. É a loja da sua irmã? É a loja da sua irmã? Ah, é da minha Daylight. sobrinha. Da sua sobrinha? É da minha sobrinha Beatriz e da Faz minha irmã propaganda José. dela. Isso. Elas que estão fazendo as camisetas, as canecas, né? E eu que estou fazendo a arte específica para esclerose, mas elas são aí daí de Curitiba mesmo. A minha irmã tem uma parte de papelaria, personalizados. Aí a Bia está fazendo essa parte, ela também, de caneca, camiseta. O pessoal todo dia está lá postando uma arte que eu tô fazendo. Todo mundo está gostando bastante. Fiquem à vontade, né, para entrar e tal. Eu tô criando. Cada dia, como se diz o Matheus, eu falo assim que a cabeça tá aqui. Eu tenho tentado trabalhar, tenho tentado, né? A gente tem que, como se diz, não posso parar. Então, eu tento, assim, tem dias que eu não consigo postar. Há um tempo atrás eu estava tendo, lembra que eu comentei com você, sintomas de confusão mental, de não conseguir ler, de não conseguir fazer coisas simples. Agora tá um pouco, amenizou um pouco, mas tem dias que fica assim e tal. É a nossa amiga Progressão que a gente acorda e ela tá lá junto com a gente, né? Mas a gente segue firme e forte. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que tem de diferente. Uma última pergunta. Vamos lá, essa daqui merece. A Hermínia está falando sobre o canabidiol para esclerose. A gente não chegou a falar hoje sobre o canabidiol, né? Eu tava pensando em algum jeito de brincar, mas eu acho que eu vou falar sério sobre o canabidiol. Funciona assim, ó. O canabidiol não serve para proteger novas manchas, para proteger da progressão. Então não serve. Quem faz isso são os remédios de atividade física. É muito bom para tirar dor, tirar espasticidade, tirar espasmo, tirar fadiga, dar sono, aumentar apetite. Para isso ele funciona. Então ele não funciona para cortar lesão, para diminuir lesão, ele não funciona para prevenir lesão, ele não funciona para prevenir progressão silenciosa. Mas nesses sintomas ele vai muito bem. Dor, espasmo, espasticidade, choques, fadiga, insônia. Para isso ele funciona, que é uma beleza. Mas a gente tem 2 minutos de live. Meu Deus, vamos dar um sorriso pro pessoal tirar foto da gente, né? Pra postar depois. Vamos lá? Faz o print e marca a gente. Matheus, eu queria te agradecer. Eu fico morrendo de medo. 2 minutos, daqui a pouco, a hora que aparece ali os 30 segundos, parece que é 1 segundo. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje nessa live, tirando as nossas dúvidas, que são infinitas. O que a gente deseja é que o Matheus fique lá velhinho, de bengala, lá com seus 80 anos e ainda cuide da gente. Tenha essa paciência que você tem, né, conosco, que todo dia está respondendo. E a gente tem tantas dúvidas, né? Mas te agradeço por ter tanta paciência conosco, tanta empatia, né? Sempre digo isso e, como diz meu perfil, eu sempre vou dizer que eu digo assim, o Matheus salvou a minha vida. Sempre vou dizer isso mesmo. Porque eu falo, eu demorei 12 anos para encontrar um médico como ele, mas que só me disse verdades e sempre me dá verdades. Sempre está ali presente para poder ajudar a gente. Fica à vontade para dar um recado pro pessoal, que você quiser falar, a gente tem. Eu gosto sempre de agradecer o povo, porque eu não sei, eu acho que eu sei, mas não sei por que o Mark Zuckerberg fez isso com o Instagram, de bloquear. Tinha que deixar 27 segundos. Tinha que deixar o Insta bloqueia, assistir live é ruim, porque você fica bloqueado, não pode voltar pro Zap, senão tu perde. Então eu gosto de agradecer a todo mundo que vem aqui, que larga a mão deste